Gente, paz seja convosco. Deu uma nova sumidinha aí, né? Mas estamos aí de novo para levar a palavra do Senhor ao seu coração. E hoje, gente, eu queria falar com vocês a respeito de julgo desigual, né? Muitas pessoas aí entendem assim que julgo desigual aí é você estar em comunhão com uma pessoa aí que não é cristã, né? E a pessoa segue outra religião. E aí, assim, causa muita divergência. Aos olhos de muitas pessoas, o julgo desigual aí, às vezes, não costuma dar certo, né? Mas eu vou dizer para vocês um significado, né, da palavra julgo aí, e dizer para vocês, assim, que tudo na Bíblia, né, é explicado aí para nós. E, claro, em diferentes, né, divergências, em diferentes oposições, em diferentes religiões, tudo na Bíblia você tem a resposta aí do significado realmente ali do que a palavra de Deus ela traduz e diz para nós aí todos os dias. Olha, em 2 Coríntios 6, no versículo 14, a Bíblia nos diz assim, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que união pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? O jugo, na verdade, aí, né, ele era chamado de canga, ou seja, juntas de bois, uma espécie de forca a qual os romanos da época aí faziam os inimigos, né, que eram vencidos na batalha, passarem por baixo delas. A palavra jugo, em sentido aí, significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão ou sujeição, né? Sujeição. Então, assim, a ideia aí na palavra de Deus em falar sobre o jugo desigual é dizer, né, que não tem nada em comum uma pessoa aí com a outra e que aí tem de haver aí uma separação entre a luz e as trevas. Ao entender aí, você relaciona aí a dizer que é entre uma pessoa e a outra pessoa, né? Que aí tem aí as divergências e que não pode haver aí a separação, ou que tem que ter a separação, né, entre a luz e as trevas. Mas a luz e as trevas, já aí a gente já leva para o lado espiritual, né? Não é uma questão física aí, porque se a gente for relacionar aos deuses diferentes em que uma pessoa serve e em que a outra pessoa serve, então nós teríamos que ler aí, né, a palavra aí em Jeremias, né, em Jeremias 28, versículo 2 também, fala sobre o jugo, né? Ele se repete aí a palavra jugo novamente, porque o rei aí, ele fala assim que ele quebrou o jugo, né? Ele quebra o jugo aí, o jugo do rei da Babilônia. O Senhor diz que quebrou o jugo do rei da Babilônia. Então, assim, na verdade, a Bíblia interpreta aí como se fosse um sentimento, né? Então, o jugo, em Mateus também, 11, no versículo 29 e 30, a palavra jugo, ela aparece aí mais de uma vez. E diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, assim, o jugo entra mais uma vez, né? Como se não fosse um pesar ou uma consequência, né? Ou uma circunstância. Então, assim, a palavra jugo, ao meu entendimento aí, ela é caracterizada aí basicamente como uma incompatibilidade de gênio, né? Que é a situação formada aí quando não há concordância em nenhum momento entre duas pessoas, né? Então, como dizem aí no relacionamento, o jugo desigual, ele nunca é formado também, né, no primeiro encontro. Quando você conhece uma pessoa aí, né, você pode se apaixonar e às vezes você não sabe qual que é a religião, né? O primeiro contato imediato aí, você não vai saber qual que é a religião, o que ela se refere aí, qual Deus que ela serve, se é ou não o mesmo que o seu. Porém, o que nos diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor nos diz o seguinte, que
as consequências, né, das nossas escolhas, das coisas que nós fazemos, se baseia também muito aí no livro, aí na palavra, em que é caracterizado o seguinte: os homens daquela época, né, os profetas daquelas épocas, eles sempre colocavam as mulheres aí, mulheres estranhas, eles se relacionavam a elas como mulheres estranhas, né? Ou seja, mulheres que serviram aí a outros deuses, não serviam ao mesmo Deus que eles. E por isso aí houve grande queda, né? Igual o Salomão mesmo, o rei Salomão, ele teve mais de 1000 mulheres praticamente, né? Então, ou seja, as mulheres dele não serviam o mesmo Deus que ele, foi tanto que, né, houve aí a queda dele. E aí temos exemplo também de Sansão e Dalila também, que Dalila também servia deuses estranhos, né? Então seria assim. Mas o jugo desigual, gente, assim, ao meu modo de ver, né, eles são formados aí, né, por ações, demonstrações, né, desconfiança, insegurança de outros, que no caso seria bom aí refletir, né, e pensar, porque as pessoas, elas esquecem de observar muitos detalhes. Os detalhes, elas falam muito conosco, né? Os detalhes falam muito com a gente. Às vezes os detalhes estão na sua frente, mas você, às vezes, por estar cego, apaixonado, aí, não consegue ver, não consegue perceber. Então, nunca que o jugo desigual vai ser dizer que o jugo desigual é uma incompatibilidade de gênero, porque não acontece assim no imediato, né? Uma relação, ela para acontecer, ela precisa de um tempo. Você vai se relacionar com o tempo, você vai aí se identificar com a pessoa também com o tempo, e com o tempo aí você vai conhecendo, né? São características e detalhes que você aí tem que observar se vai estar ou não aí correspondendo àquilo que você quer para você, tá? E assim, como a palavra relata várias vezes entre pessoas, né, que casaram com mulheres estranhas, serviam outros deuses, né? A gente também tem Esdras lá, 10, versículo 2, temos ido contra a vontade do nosso Deus, que casamos com mulheres estranhas. Ou seja, em outras palavras, muitos pensam assim, mas assim, outros dizem, já sou casado, né? Eu sou de uma religião, ela é de outra. Mas só que, porém, a palavra do Senhor, ela novamente, ela nos fala aí. Em 1 Pedro 3, mulheres, sede submissa ao vosso marido, para que se algum não obedecem a Deus, em outras palavras, não servem a Cristo como você, pelo seu exemplo, que ele seja aí ganho sem palavras, né? Então, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, nos adverte, nos ensina, né? E não vamos pensar assim, tô casada já, como é que eu vou fazer para separar? A gente não está falando sobre isso, sobre separação. A gente está falando sobre o jugo desigual. O jugo, na verdade, aí, né, é algo aí que os romanos utilizavam aí para que as pessoas ali passassem, que perdiam as batalhas, que eram vencidos nas batalhas, passassem por debaixo deles. Seria um negócio de forca, né? Ou seja, era para colocar opressão, para colocar medo, para colocar angústia. Esse é o significado da palavra jugo. E a incompatibilidade de gênero, como eu falei com vocês, caracteriza quase que a mesma situação, porém é um mais complexo, né? Porque caracteriza aí quando você já está de saco cheio de pessoas imaturas, né, que você tenta ali, pelo mais sábia que você tenta ser, você tenta ali fazer o melhor, mas a pessoa não reconhece, a pessoa não vê. Então começa aquilo ali, uma discordância, né, e aí vira uma bagunça. E aí daí geralmente a maioria dos relacionamentos terminam. Então, assim, nós temos que ser prudentes, sábios, né, para sabermos interpretar e entender o que a palavra do nosso Deus nos diz todos os dias. Porque o Senhor, ele não gosta, né, do divórcio, nem de relacionamentos aí que se acabam. O desejo de Deus é ver as pessoas unidas, é uma família unida, construída, restituída e formada aí pelo maior exemplo que ele nos deu, né, que a família é um dom de Deus. Tá? Que Deus abençoe abundantemente. Não se esqueça, o jugo desigual é você conhecer
olhar, né, as características, observar os detalhes e ver se aquilo ali não vai realmente te prejudicar aí no seu futuro, tá? Deus abençoe abundantemente.